Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Que a graça, a paz seja sobre a sua vida. É um prazer poder estar aqui. Eu fico aqui embaixo, dá para todo mundo ver? É, tranquilo? Então tá bom. Meu nome é Misael Silva. Eu sou cristão, psicólogo, marido da Amanda, digna de ser amada, pai da Eloá, que significa Deus, e que estão lá em casa agora. Eloá está um pouquinho doentinha, mas depois você vai orar comigo também, não é verdade? Abençoar a vida dela. E para mim é um prazer poder estar aqui com os irmãos. Alguns irmãos esteve na última reunião, foi um encontro, né, também de pastores, de líderes. E hoje nós vamos, mais uma vez, falar para a liderança e falar sobre um assunto que eu gosto muito. Deixa eu ver, como vai colocar aqui. Expresse ou estresse. Nós, né, como psicólogo, vou trazer um tema psicológico para você também. Ó. E dentro do contexto de igreja, eu nasci na Igreja Assembleia de Deus. Para mim é um prazer, né, meus pais têm hoje da Assembleia. Hoje eu faço parte da Igreja da Batista Lagoinha, Igreja Batista. E desde esse processo todo de estar dentro da igreja, quando eu fui fazer o curso de psicologia especificamente, eu vi muitas pessoas se questionando se esse curso, inclusive nós temos isso, né? Uma dicotomia dentro da perspectiva cristã. Psicologia é de Deus, né? E uma vez, dando uma entrevista para a Rede Super, você pode colocar lá no YouTube, Misael Silva, meu Misael com Z, olha aí, que beleza. Misael com Z, e eu fui dar uma entrevista falando se tomar remédio psiquiátrico é de Deus. A pessoa me chamou lá para poder dar a entrevista. E quando eu cheguei lá, estava esperando, aguardando. Aí o rapaz chegou, falou: o senhor que é um psicólogo? Eu falei: sou eu mesmo. Ele estava organizando lá o lugar, né? Ele organizava o lugar. E aí ele falou assim: o senhor deve ouvir muita coisa triste, né? Pô, rapaz, ninguém vai lá dividir a mega comigo não, viu? O pessoal vai lá falar coisa triste, é assim, faz parte do trabalho. Aí ele falou assim: eu vou no psicólogo também. Eu falei: oh, que bom, rapaz. Aí as pessoas começaram a conversar comigo. Psicólogo, eu sou um psicólogo atípico, eu falo bastante. Eu não fico só eu falo bastante. E aí ele me deu a oportunidade, eu comecei a falar. Falei: olha, rapaz, eu acho que todo mundo tinha que ir no psicólogo pelo menos 2 vezes na sua vida. Primeiro, antes de casar, para você não levar as caracas, né, que você teve da sua família para dentro do casamento, porque lidar com os seus problemas já é difícil, imagina lidar com o problema do outro. Então, se você não lidou com o seu problema, imagina lidar agora com o problema de mais uma pessoa. Você vai viver 24 horas com ela. Eu falei: e o segundo momento que eu acho que todo mundo tinha que fazer psicologia é antes de ter filho. Para você não passar, de fato, os seus problemas para os seus filhos. Porque quantos filhos estão marcados pelos problemas dos pais mal resolvidos? E tem uma coisa que sempre me intriga, né, trabalhando nessa questão. Eu não vou ter tempo de falar, irmão, do meu trabalho um pouquinho, porque senão vai ser metade da minha fala. Então eu vou já começar falando, entendeu? Depois, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, você pode mandar mensagem, a gente vai conversar. Se tiver dúvida também, pode mandar que a gente vai conversar. E aí, eu falei: olha, porque as crianças também sofrem com os problemas mal resolvidos. Eu trabalhei e trabalho com questões de abuso, violência, exploração sexual infanto-juvenil e transtornos da sexualidade. Fronteurismo, voyeurismo, fetichismo, exibicionismo, pedofilia, enfim, todos os tipos de ismos aí que você pensar, né, que são as parafilias, são os transtornos da sexualidade. E aí eu falei para ele: poxa, quando os pais não trabalham isso neles, pais que não trabalharam o seu abuso sexual não conseguem ver o abuso sexual do filho. Pode estar latente, todo mundo percebe que tem algo estranho com aquela criança, mas os pais não percebem. Por quê? Porque eles não dão conta de ver o que eles não veem em si mesmo. Nós só vemos no outro o que nós já vimos em nós. Você só consegue ouvir do outro o que você já conseguiu ouvir de si mesmo. Isso é uma questão de autoconhecimento, precisamos entender isso. E aí o rapaz falou assim: mas o meu psicólogo é diferente. Eu falei: como é que é seu psicólogo? Ele falou: meu psicólogo é aqui, ó. Aqui fica assim. Eu falei: ô, glória. Eita, eu gosto desse negócio. Eu falei: olha, rapaz, eu acho que eu entendi o que você falou. Eu sou psicólogo, tem que entender com poucas palavras. Eu falei: então o seu psicólogo é aí, não é? Eu falei: beleza. Então a partir de hoje nunca mais vai no médico. Porque o seu médico também vai ser aqui.
A partir de hoje, se eu fosse você, no dia que quebrasse o encanamento da sua casa, eu também ia pra cá. Eu não ia chamar encanador, não. Porque Deus é o médico do médico, é encanador dos encanadores. A próxima vez que você quiser construir uma casa, não constrói, não. Vai aqui. Porque eu falei assim, olha, ele é o construtor dos construtores. Ele é o engenheiro dos engenheiros. Deus é tudo em todos se movendo em nós. Eu falei, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que não entendemos coisas básicas, coisas estruturais. Se você não entender algumas questões estruturais da vida cristã, você não irá avançar. E aí eu falei para ele, ó, sabe o que você precisa entender de estrutural da sua vida cristã? É que se você puder fazer, Deus não vai fazer por você. O rapaz olhou e falou, não, eu não quis dizer isso. Eu falei, pois é, rapaz, agora deu a hora, eu vou lá gravar o programa. Vou lá. Mas ele já ficou lá com uma. Porque nós confundimos isso. Não é que Deus não possa fazer, Deus faz. Agora, o poder de Deus fazer não significa que Ele fará tudo. E muitas vezes nós confundimos isso. Nós queremos que Deus faça coisas que nós devemos fazer. E às vezes, quando Deus tinha que fazer, aí nós queremos fazer. Nós confundimos, né? Na hora de orar você quer fazer, na hora de fazer você quer orar. Aí não pode, irmão. Tem que andar com equilíbrio, com moderação, com sabedoria. Porque se você for lá em Colossenses, se for lá em Oséias, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, o que ele fala? Meu povo perece por falta de conhecimento. Todo mundo aqui é líder, oh glória a Deus. É a maior plateia que já falou o texto completo. Meu pessoal lê a Bíblia. Ou seja, o povo não falta, não perece por falta de uma unção, de rolar no Espírito, não. Eu falei, eu nasci numa igreja pentecostal, eu acredito no pentecostalismo, para quem não acredita, eu também, a gente pode discutir sobre isso, não tem problema. Mas é isso. Pedro vai falar uma palavra muito interessante, ele fala assim, ó, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Pessoas que crescem só na graça, nessa unção, fica infantil. Não tem discernimento. Começa a ser afetado por sensações e emoções das quais não sabe discernir. E aí pode começar a falar que Deus falou, sendo que Ele não falou. Sendo que é o que você sentiu. E isso pode ser perigoso. Por isso nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Porque também aqueles que crescem só no conhecimento, fica pessoas altamente críticas. E pessoas críticas não conseguem absorver nada, não conseguem receber nada. Por quê? Porque para elas nada está bom. Eu não concordo com isso que ele falou, não. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, mas você não tem que concordar. Algumas coisas você tem que aceitar, você tem que receber. Porque senão nós não caminharemos. E um dos temas mais difíceis que eu vejo hoje é justamente isso. É o que nós entendemos que é a psicologia. Porque a psicologia, realmente, ela já foi um entrave para muitas coisas, mas hoje, a psicologia, dentro da perspectiva do crescimento dela, inclusive de cristãos entrando para a psicologia, ela se tornou uma ferramenta fundamental e imprescindível para a igreja. Porque a igreja descobriu também que sofre de adoecimentos psíquicos. Que o psíquico é real. Que ele existe. Por quê? Porque nós estamos vendo aí, pastores suicidando, líderes suicidando, pessoas, de renome com depressão. E aí quando as pessoas falam assim, fulano está com depressão, todo mundo, fulano está com depressão. E é pastor, meu Deus, aí é pior ainda. O pastor com depressão. Não, pastor não é gente, não é. O pastor é pessoa. O pastor não pode adoecer. Os irmãos podem adoecer, mas se o pastor adoece, o pastor está com depressão, meu Deus, então o negócio está feio mesmo. Então está feio, porque o pastor com depressão é uma escala a mais, né? Se esse pecado alcançou o pastor, eu estou perdido. Eu sou menor. E aí, qual que é o problema? Uma frase do professor Pierre Louis de Piazzi. Vale muito a pena você conhecer o professor Pierre. Ele diz assim, se eu falo errado, eu penso errado, eu vou agir errado. Vamos repetir? Se eu falo errado, eu penso errado, eu vou agir errado. E ele explica, ele fala assim, falar errado não é falar nós fumo, não. Nós fumo, nós foi. Rapaz, ontem nós fomos comer uma pizza. Você precisa ver. E eu não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa mostrando que os mineiros é o povo que mais fala errado no Brasil. É verdade. Porque o mineiro, ele engole as palavras, né? E aí, eu estava lá na estação de ônibus
né, lá de perto da minha casa, Pampulha. Aí eu vi um rapaz falando assim, dessa seguinte maneira: ah, R$2! Ah, R$2! Você entendeu? Quem entendeu? É mineiro, só mineiro entende isso. Você viu como você é um linguajar mineiro? Aí eu fui me aproximando, eu também queria saber, fiquei curioso. O que esse rapaz tá falando, gente? Ah, R$2! Deixa eu ver esse cara aí. Ah, por R$2? Agora eu entendi. Agora eu entendi. E eu amo os mineiros, amo mesmo os mineiros. Eu nasci em Angra dos Reis, nem conheço lá. A pessoa fala: oh, você nasceu em Angra dos Reis. Eu falo: eu nem conheço, eu era criancinha. Eu saí de lá, nem sei como é que é. Mas eu nasci em Angra dos Reis, morei em algumas cidades. Eu, por último, morei em São Paulo e faz 18 anos que eu estou em Belo Horizonte. E aí descobri esse linguajar mineirês, que é muito bonito, é muito legal. Né? É uma supressão da linguística, mas que eles conseguem se comunicar. Isso é incrível, tá vendo? Alguns irmãos entenderam rápido. Mas uma coisa também que eu vi que é próprio da linguística também mineira, e que me impressionou muito quando assim cheguei, é que há uma telepatia nos mineiros. Eles são telepatas. Verdade. Olha só para você ver uma palavra que exige uma telepatia. Ô fulano, arreda aí, o fulano sabe o que significa isso. Você fala assim: ô fulano, arreda aí, ele vai pra frente. Gente, primeira vez, isso é uma comunicação telepática. Arreda e ele sabe para onde tem que ir. Ele sabe se é para frente, ele sabe que o arreda é para trás, ele sabe que o arreda é para esquerda, é para direita. O arreda é multidirecional. O arreda, é verdade, se você perceber, presta atenção nisso. O arreda é multidirecional em Minas, mas quando você falar para ele, você não precisa falar arreda para a direita. Você só fala arreda e ele arreda. É incrível, incrível. E aí, brincadeiras à parte, o professor Pierre fala que justamente não é sobre isso que nós estamos falando, não é sobre uma linguística regionalista. Nós estamos falando sobre dar nome àquilo que não é. Sobre nós falarmos que algo é bom quando é mal. Nós falamos que algo é mal quando aquilo na verdade é bom. É nós confundirmos as pessoas com a nossa palavra e darmos conotação para aquilo que não tem. Então, durante muito tempo, as pessoas entenderam que ir ao psicólogo era pecado. Quantas pessoas já ouviram isso? Ir ao psicólogo é pecado. Por quê? Olha só, eu teria que explicar um pouquinho para vocês essa história. Eu expliquei isso aqui rapidinho, mas vale muito a pena de entender isso. Porque eu entendo que faz parte do que nós vamos conversar hoje. Se você for ver, a origem da palavra psicologia vem da palavra psique. Né? E essa palavra grega, especificamente, ela pode significar mente ou alma. E aí Paulo tentando conversar com os gregos para evangelizá-los, usando a língua deles, ele usa essa palavra e fala assim: tá vendo isso que você chama de psique? Pois é, para nós aqui, ela tem um contexto imaterial e eterno, que foi o Deus que soprou sobre nós e nos deu e nos transformou em alma vivente. Ele fala: olha, essa alma, essa psique que você tem, foi dada por Deus. Então, você deve, inclusive, reencontrar esse Deus para que você ganhe também uma compreensão e sentido da vida para a alma. Porque na psicologia também existe espiritualidade. Espiritualidade é sentido para a vida na psicologia. Você vai ver, o que é essencial para o corpo? Oxigênio. O que é essencial para a alma? Afeto. E o que é essencial para o espírito? Sentido. Se eu fosse você, eu marcava isso. E aí, qual que é a ideia? O afeto que nós procuramos é um afeto que se transforma em emoção e uma emoção que se envolve com prazer. Qual que é o problema? A alma, sem encontrar o seu Criador, fica preso na busca pelo prazer. Uma alma que não encontra o seu afeto na sua origem criadora, ficará preso em procurar prazeres, porque não conhecerá satisfação. E nós estamos num mundo onde não há satisfação, há prazeres, e o prazer é fugaz.
O prazer é passageiro. Logo, teremos comportamentos de vício. Por que nós temos comportamento de vício? Porque eu vou buscar algo a fim de sentir prazer. Mas o prazer é curtinho, é rapidinho. Então por isso nós tenderemos a ter 3 tipos de vícios quase que geral. A maioria das pessoas tenderá a ter vício na comida, vício em drogas e vício em sexo. Por quê? Porque são as 3 formas naturais de nós encontrarmos alívio de tensão e prazer. Então você já viu qual que é o meu problema, né? O meu vício. Agora o problema é saber dos magrinhos, qual que é o problema deles. Se é com droga ou sexo. Eita, não vou questionar ninguém. Mas aí o que acontece? A alma precisa reencontrar o seu Criador, que é Deus. Que é nele que encontraremos a satisfação e daremos conta de suportar o não prazer naquilo que necessitamos fazer. Sabe por quê? Tem coisas que você precisa fazer que não lhe dá prazer. E aí tem um professor que ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Há uns 10 anos aqui eu estou formado. E ele falou assim: nem tudo que me dá prazer é bom para mim. Bom, se vocês aprenderem isso, vocês vão economizar 10 anos de psicologia, de psicoterapia. Nem tudo que me dá prazer é bom para mim. Vamos repetir isso? Nem tudo que me dá prazer é bom para mim. Isso vai contra essa lógica determinista que ficamos focados que tudo deve nos dar prazer. Se não nos der prazer, então nós não queremos fazer. Ah, esse casamento não está me dando prazer mais. Eu não estou feliz. Olha só para você ver, eu não estou mais feliz, eu não estou mais alegre nesse casamento. Então eu deixo. Eu não estou mais feliz com esses meninos. Os meninos dão vontade de deixar, não é verdade? Eu estou mais feliz, eu quero ser feliz. Esses meninos estão me impedindo de ser feliz, aí você deixa os meninos. E aí nós começamos a deixar questões que são fundamentais na nossa vida, estruturais para o nosso ser. E aí vai mais uma frase de efeito, é frase de Facebook, você coloca no seu Facebook lá depois. Quem não suportar a dor da obediência, morrerá pelo prazer da desobediência. Quem não suporta a dor da obediência, irá morrer com o prazer da desobediência. É por isso que nós temos pessoas frágeis hoje, porque elas não suportam desse prazer. Elas não suportam abrir mão. Elas não suportam tardar, esperar. Elas não suportam. Elas ficam totalmente angustiadas. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. E era isso que Paulo queria falar. A sua alma precisa encontrar o seu Criador. Caso não, você terá um vazio que ficará perdido em meio a prazeres e vícios. E aí chegamos agora no pensamento moderno, depois de várias revoluções epistemológicas do modo de conhecer. Nós então começamos dentro também do cristianismo a ver tudo que não está escrito diretamente na Bíblia, como não participante e não pertencente a Deus. E aí a área psi, ela ganha um marco diferenciado. Porque você vai ver, as pessoas não têm problema em ir no pediatra, elas não têm problema em ir no ginecologista, mas ir no psiquiatra, e no psicólogo, e no psicanalista, aí não vai não. Aí esse é o único da área da saúde que ele acha que tem que procurar Deus. Não é pediatra, né? Não, tem que procurar, né, gente? Não é psicólogo, psicólogo não, meu psicólogo é Deus. Por quê? Porque ele está entendendo a psique como alma. E na verdade, as ciências psicológicas estudam processos mentais. Inclusive agora processos de comportamento. Como comportamento, ou seja, como você veio a ser desse modo que você é hoje, nesse momento. Faz parte da sua história. Tem a ver com a sua família, tem a ver com o seu contexto cultural, tem a ver com o seu desenvolvimento, tem a ver com os seus valores, tem a ver com as suas crenças. Então, eu tendo a mostrar para as pessoas que, na verdade, o problema é como se fosse a metáfora de um óculos. O óculos que nós aprendemos a ver o mundo, de vez em quando, quebra.
ou fica desfocado, fica desatualizado, e ele precisa ser agora de novo reexaminado para que você volte a ver o mundo de forma equilibrada. Porque quando você não enxerga, você tropeça. Quando você não enxerga, você provoca acidente. Quando você não enxerga, você se machuca. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar coisas dentro de nós. Precisamos de um outro. Precisamos de um outro enxergar coisas em nós. Você vê, isso é muito interessante, uma metáfora rápida para você refletir. Nesse momento, todos me veem. Você vê a todos ao seu redor, mas você não se vê. Você já parou para pensar nisso? Isso é um papo de psicólogo, viu, gente? Todo mundo, você pode ver todo mundo, menos a si mesmo. Por quê? Aí eu vou juntar aqui, eu faço isso sem precisar explicar, viu, gente? Depois você vai vendo, eu vou juntando coisas, porque para mim a lógica está posta. Para algumas pessoas não, e elas ainda perguntam, de onde que tirou isso? Mas enfim, para você ver a lógica do Criador, Deus não nos fez para olharmos para nós mesmos. Porque quem olha para si mesmo fica narcisista, fica egoísta, não consegue remediar, tardar no prazer, porque tudo é sobre ele. Mas quem entendeu a lógica de Cristo, vai ver que nós nascemos para olhar o outro e nos reconhecermos no outro. É por isso que a lei máxima de Cristo é o quê? Amará o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, parece que começa no outro, mas não, começa em mim, vai para o outro e volta para mim de novo. Nós somos feitos para ser uma comunidade. Nós somos feitos para olhar um para o outro. É por isso que nós estamos vivendo uma vida tão desgastante. Porque nós não temos mais tempo para olhar para o outro. Agora nós olhamos somente para nós mesmos. Agora nós fazemos o quê? Olha que interessante a palavra, né? Selfie. A gente não selfie. Eu gosto de me olhar. Você viu agora? Nós temos um fascínio com a nossa autoimagem. Você precisa ficar tirando foto. Não, cadê? Não, assim, não, esse ângulo é melhor. Nós agora nos olhamos excessivamente e não temos tempo para olhar para o outro. Logo, nós voltamos a ser infantis. Por quê? Porque quem não aprendeu a olhar para o outro é infantil. Quem não suporta a dor ainda é infantil. Não cresceu. E é por isso que a maioria da sociedade nossa é infantil. Nós vivemos com adultos infantilizados. Adultos que não conseguem se responsabilizar. Adultos que buscam o seu próprio prazer e ele não está nem aí para a família dele. O prazer dele é absoluto. E qual é o problema disso? É isso aqui, ó. O hiperativismo. Nós vamos ver que as mulheres hoje são um símbolo realmente desse hiperativismo. Por quê? Porque os homens todos estão infantilizados, a maioria deles. Os homens não assumem mais o seu papel como homem. Os homens deixaram o seu lugar de homem e agora as mulheres precisam dar conta de tudo. As mulheres agora precisam dar conta da casa, dos filhos, da escola, do para casa. Ela precisa arrumar, ela precisa lavar, ela precisa cozinhar. E aí o que vai acontecer? Uma pesquisa mostrou que as mulheres têm 70% mais chance de desenvolver transtorno mental do que o homem. Olha só. Por quê? Por causa das questões hormonais e agora pelo excesso de atividade acumulada. E acontece isso, você pode ver, a maioria das mulheres estão surtando aí. Estão tendo problema, estão também transtornadas, por quê? Porque elas agora são como falávamos antigamente, é o pau de arrime agora da família. Se ela sair, tudo desmorona. E essa é a sensação das pessoas que estão no hiperativismo. Eu tenho que fazer tudo, eu não posso deixar de fazer, se eu não fizer, tudo vai desmoronar. Não é isso que as pessoas começam a pensar? Meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Por quê? Porque se eu não fizer, eu não sei o que vai acontecer. E é admirável, sabe o que acontece? Quando você não consegue fazer e as coisas andam. Não é legal isso? Você não conseguiu fazer, mesmo assim as coisas andaram. Você não pôde ir, mesmo assim aconteceu o evento. Por quê?
Porque nós precisamos nos libertar dessa falsa ideia de que tudo é sobre nós. Na verdade, tudo anda, às vezes, melhor sem mim. Se eu não estivesse aqui, poderia ter uma pessoa muito melhor do que eu. E com certeza esse evento aconteceria sem mim. Mas nós estamos altamente centrados. Nós estamos girando orbitando em torno de si mesmo, do próprio umbigo. E por isso, nós estamos nesse hiperativismo. Nós não conseguimos delegar, nós não conseguimos pedir ajuda, nós estamos autocentrados e acreditando que damos conta de fazer tudo. Qual é o problema quando você acha que tudo é sobre você? Você não consegue expressar. Você não consegue falar. Por quê? Porque você é bom demais. Quem é tão bom quanto você para te ouvir? Ninguém é tão bom quanto você. Não, você conhece demais, não, você tem título demais. Não, você é doutor, pós-doutor, você é mestre, você é PhD, CEO, DO, né? O alfabeto todo. Agora você precisa de alguém maior do que você. Você precisa de alguém além do alfabeto. Aí alguém além do alfabeto é só Deus. Mas nós temos uma experiência, uma necessidade de ver o Deus encarnado em cada um de nós. Olha só que interessante. Deus vira para Adão e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Adão nunca reclamou com Deus. Foi Deus que olhou e disse: não é bom que você esteja só. Olha só, Deus, Ele é absoluto, tremendo, excelso. Ele olha para o homem e Ele entende e não se sente inferiorizado ou humilhado de entender que o homem precisa de alguém igual a Ele. E nós hoje, pós-modernos, pessoas muito intelectuais, achamos que não precisamos de ninguém. Achamos que precisamos só do Deus, agora espiritual, não encarnado. E aí o que acontece? Nós vivemos o nosso momento de solidão absoluta, de angústia, de incapacidade de se comunicar. Não conseguimos nos comunicar com ninguém. Por quê? Porque nós somos bons demais, gente. Ou se não, é porque eu não quero mostrar que eu tenho fraqueza. Que eu sou ser humano também. Ah, meu Deus, todo mundo acha que eu sou um semideus. Eu vou chorar para quem, gente? Porque semideus não chora não, né? Tem uns irmãos que parece que você vê a asa nas costas dele subindo. Você fala assim: meu Deus, quando eu chegar no nível do irmão fulano de tal, que Deus senta na cadeirinha que ele puxa e conversa com Deus, e dá medo desses negócios, irmão. Você fica com a inveja santa, você fala: poxa, cara, estende a cadeira e Deus senta. Poxa, meu Deus do céu, Aí você se sente um miserável. Eu sou miserável, gente. Eu nunca nem ouvi a voz de Deus, rapaz, puxa a cadeira para Deus. Na verdade, isso te dá uma tristeza santa, né? Você fala: meu Deus, eu vou começar a orar hoje no monte, 24 horas sem parar. E aí o que acontece? Nós não queremos mostrar fraqueza. E é interessante, né? Porque Jesus chora, mas tem algumas pessoas que não podem chorar. Não, eu não posso chorar. Eu sou um líder. Eu não posso chorar. Eu sou o homem da casa. Não, eu sou a liderança das mulheres, dos homens, das crianças, dos adolescentes. Aí você começa a se centralizar excessivamente e depois você vai chegar à conclusão mais óbvia, que você nem ninguém dá conta de tudo. Que todos nós precisamos nos expressar. E aí, o que eu escolhi hoje, né, como o meu tempo aí, eu falei, é curto, tá rolando já, nem sei para que fazer ainda. Eu vou falar sobre assertividade. Para mim, a assertividade é algo que poucas pessoas conhecem e ela é altamente saudável. Precisamos exercitar isso. Assertividade, sem assertividade, o silêncio adoece. Nós acabamos de ver, nós não temos ninguém para expressar, você vai adoecer, ou pelo orgulho excessivo, ou pela falta, né, de medo de julgamento, que não deixa de ser orgulho também. Então vamos lá. Olha só. Os 10 sintomas físicos do estresse. Vai anotando aí quantos que você tem, viu, irmão? Ó, mudança de apetite. A mudança de apetite, olha só, você vê, não tem matemática esse negócio, é você se autoconhecer. Por isso que é a necessidade de autoconhecimento. Porque aí eu falo um negócio, olha, mudança de apetite aqui é comer demais. Aí você fala assim: não, eu não como tanto. Eu falo: mas depende, irmão.
Tem gente que fica estressada e come muito, tem gente que fica estressada e não come. Olha só. Aí você tem que se observar, como que é você? Você, quando está estressado, você come ou para de comer? Então é isso. Essa é a mudança de apetite. Ou você vai comer mais do que você está habitual, ou você vai deixar de comer conforme também é habitual. Olha, alergias na pele. Pessoas começam a ter coceira, começam a ter literalmente feridas, roxidão. Tem pessoas que têm como se fosse um hematoma, como se tivesse tomado uma pancada. Eu já vi pessoas que têm hematomas mesmo, grandes. Isso é o que? Estresse. Tonturas, gastrite, gastrite nervosa, dificuldade para dormir. Esse vai ser o maior problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, no nível de estresse alto, elas deixam de dormir. Mas tem muita gente também com uma depressão muito grave e que vai começar no estresse, ela começa a dormir excessivamente. Aquela pessoa que quer dormir 12 horas. E aí ela acorda e fala, não dormi o suficiente, preciso dormir mais um pouco. E aí ele vai querer dormir demais. Mas você vai ver, o ciclo do sono também é afetado. E quem não dorme, eu não sei se você sabe disso, quem não dorme à noite vai morrer mais cedo. É verdade, infelizmente. Se você não dorme à noite, você vai ter maior tendência a ter transtorno de humor, adoecer mais e a ter problemas físicos em decorrência disso. Por quê? A neurociência, pesquisando o cérebro, descobriu que quando você pensa, e hoje nós somos um ser cada vez mais pensante, nós cada vez menos usamos o corpo e cada vez usamos mais a mente, você vai ver, quase com certeza absoluta, que 90% do pessoal aqui não trabalha com questões físicas, braçal, mas a maioria trabalha com questões mentais. Na frente do computador, atendendo pessoas, ajudando pessoas, estando com pessoas, vendendo para pessoas, auxiliando pessoas. Pouquíssimas pessoas trabalham de forma braçal. O que isso vai provocar? Um aumento de atividade cerebral produz toxinas cerebrais. Quanto mais você pensa, mais toxina cerebral você produz. E essa toxina cerebral, ela começa a produzir agora, por consequência também, o aumento do nível de cortisol. O cortisol é o hormônio da irritabilidade e da ansiedade. Para os gordinhos, infelizmente, os gordinhos têm tendência à ansiedade, sim. E o cortisol do gordinho está acumulado aqui, ó, nessa gordura aqui. Essa gordurinha da barriga aqui produz mais cortisol. Então, o gordinho é mais feliz porque ele come mais, mas ele é ansioso. É verdade. Por quê? Por que a pessoa fica viciada em comida? Porque quando você come, você produz dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, da felicidade, da excitação. Então, a toxina cerebral produz o aumento de cortisol. Cortisol, produtor, ele é o precursor ali da irritabilidade e da ansiedade. O que vai acontecer? O seu cérebro vai entrar numa hiperativação. Essa hiperativação vai fazer com que você cada vez mais fique cansado, mas não consiga descansar, não consiga dormir. E você não dormindo à noite, você não libera essa toxina. Então produz mais cortisol, você fica mais irritado, você fica mais cansado. Com o cansaço você começa a ter problema de memória, você não consegue lembrar das coisas, você esquece coisas importantes, inclusive, mesmo anotando em algum lugar, e aí começa um adoecimento. E aí, como o seu cérebro não gosta que você fique em alta atividade, porque isso significa gastar energia em excesso, o seu cérebro vai te dar um baque, vai te dar um sacode. Aí o que vai acontecer? Você vai cair da excitabilidade para a depressão. É por isso que a maioria das pessoas começam a depressão numa hiperatividade. Por quê? Porque o cérebro dela está excitado, o cérebro dela está se movimentando, isso está gastando energia, o cérebro não pode gastar energia. Aí o que vai acontecer? O seu cérebro fala assim, não, a gente tem que dar uma pausa. Como que ele dá uma pausa? Ele dá um bug, cai o sistema. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estava fazendo tudo, e que não sei o que, e agora eu não consigo fazer nada, eu não quero nem sair de casa, eu não quero nem tomar banho, eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém. E aí começa o problema. Então a primeira coisa que eu vejo na psicoterapia é se as pessoas estão dormindo bem ou não. Por quê? Porque o dormir é fundamental para o nosso humor. Quem não dorme bem vai ficar mais irritado. Eu vou falar aqui à medida que a gente for conversando algumas outras coisas. O cansaço constante é uma marca disso. Então, a queda de cabelo, os homens, então, se já tiverem já a tendência, aí vai cair mais, as mulheres também caem muito cabelo.
as mulheres quando estão estressadas. Tensão muscular, então você encosta aqui na pessoa, né? Parece que é um concreto, bloco de concreto. A imunidade baixa, ou seja, a pessoa começa a adoecer mais. E agora as dores de cabeça, né? As famosas cefaleias. Por quê? Porque agora você está pensando demais, gente. E realmente pensar demais dá dor de cabeça. E você sabia que a pessoa, olha só como o senso comum tem uma sabedoria inata. O senso comum fala assim, ô fulano, esfria a sua cabeça, rapaz. Você sabia que é verdade? Quando você estiver muito estressado, você sabia que você tem que resfriar a sua cabeça? Porque o seu cérebro é como se fosse realmente um motor. Ele começa a aquecer. Coloca a mão na sua cabeça. No dia que você estiver muito estressado, está quente a sua cabeça, literalmente quente. Não é uma expressão. Está realmente quente. O que você tem que fazer? Tomar um banho de água fria, um pouquinho de água fria. Passar água fria no rosto, na cabeça. Verdade. Passa uma água, né, em temperatura natural e depois um pouquinho mais gelada. Isso evita alguns acidentes vasculares. Pessoas muito estressadas, realmente, você tem que esfriar a cabeça. Ou respirando melhor. Olha só para você ver. Nós respiramos 14 toneladas de ar. 14 toneladas de ar por dia. Ela é responsável por mais ou menos 40% de toda a energia do seu corpo. E a maioria de nós nem prestamos atenção na nossa respiração. Você quer ver uma respiração para ansiedade, para o estresse? Uma respiração fácil, para todo mundo fazer, para que eles já estão com sono, vai terminar de dormir. Então, né, depois da bobeira, né? Então, ó, você vai fazer essa respiração comigo. Você vai puxar em 3, inspirar pelo nariz. Os que estão gripados, pode respirar pela boca mesmo. Mas de preferência pelo nariz. Você vai inspirar em 3. Então, vou mostrar para você. Tem uma pessoa que não consegue fazer, ela fica angustiada. É porque você não presta atenção na respiração. Olha só, você inspira em 3, ó. Prende o ar e solta pela boca em 5. Inspira em 3. Prende o ar, solta em 5. Isso, agora relaxa o ombro. Inspira em 3. E agora relaxa o ombro. Se você fizer isso, eu desafio você. Isso é uma questão física. Se você fizer isso por mais de 1 minuto, pode medir a sua pressão. A sua pressão vai cair. Quando você está ansioso, tem um tanto de gente, eu tenho um tanto de cliente meu que compraram máquina de medir pressão, ou praga. Pessoal quer medir pressão. Olha, eu acho que está fazendo uma coisa comigo. Por quê? Não, eu vou medir minha pressão. Eu falei, é lógico, você está ansioso. O seu batimento cardíaco vai aumentar. Não é que está passando mal, mas o fulano vai lá e coloca. Aí deu 14 por 9. Nossa, minha pressão é 11. 14, meu Deus, eu estou tendo um infarto. Eu estou morrendo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu... Você sabia? Essa respiração chama hiperventilação. Você está mandando mais oxigênio através da traqueia, através dessa parte mais da boca, e ela não aquece. Ela vai levar o seu pulmão a uma hiperatividade, o seu coração a um aceleramento. O que vai acontecer? O seu sangue vai irrigar para as extremidades. Você vai começar a entrar em um momento, é como se fosse um comportamento de luta ou fuga. É quando o nosso corpo se prepara para um perigo. Então, inconscientemente, você está dando um comando para o seu corpo para se preparar por um perigo. O que acontece? Como não tem perigo nenhum, você entra em crise e tem um ataque de pânico. É isso. Aí eu falo para os meus clientes, respira, cara, respira. Começou um negócio, fecha o olho. Ou seja, eu não sei se você sabe disso, 1/3 do nosso cérebro é responsável pela nossa visão, pela nossa capacidade de enxergar profundidade, cor, textura, altura, largura, se dá ou não dá para passar e tal. Ou seja, o nosso cérebro gasta muita energia vendo. Então fecha o olho e respira. Prende o ar e solta. E vai tentando relaxar. Essa respiração, ela acalma a maioria das pessoas. Eu já tive uma cliente que ela falou assim, Tom Israel, eu lembrei de você, eu estava dentro do ônibus, uma mulher começou a hiperventilar. Eu falei, olha, que interessante, hiperventilar, ela estava respirando assim, ó.
Aí eu falei, eu sei o que está acontecendo com você. Você está tendo uma crise de pânico. O meu psicólogo falou que você tem que respirar. Aí ela olhava para mim. Aí eu falei para ela, você quer chorar? Então chora. Aí a mulher... Isso, agora fecha o olho. Aí ela, não, fecha o olho, eu estou com você. Ela começou a acalmar a mulher dentro do ônibus e ajudou a mulher a respirar. E a mulher falou que estava indo para o hospital porque ela estava achando que estava morrendo. Que é o que a maioria das pessoas que entram em pânico acha que, cara, isso é uma sensação horrível. Meu Deus do céu. Mas se você lembrar de respirar, olha só como isso pode ser uma coisa, né, fundamental para você. Você pode ajudar alguma pessoa, respira. Então, lembra de respirar, fecha o olho, relaxa. E aí o que acontece? Quando nós estamos estressados, nós não prestamos atenção nem na nossa respiração. Tá vendo? O que dirá no outro? Se a gente não presta atenção em nós mesmos, imagina no outro. Não vamos prestar atenção em ninguém. E aí, nós começamos a ver. Quando estamos estressados, temos um aumento na produção de um hormônio imunossupressor chamado cortisol, que eu já falei, que reduz o número de imunoglobulinas de classe A, o IgA, que são reproduzidos principalmente na saliva e em nosso intestino. Resultado, ficamos mais vulneráveis à absorção de toxinas por via intestinal, favorecendo várias reações alérgicas, além das infecções respiratórias. Alimentos contendo carboidratos, ômega 3, triptofano, vitamina C, vitamina B6, reduzem os níveis de cortisol, controlando a ansiedade e estresse. Então, olha só, por que as mulheres vão para o chocolate? Olha só. Tem. A Páscoa está chegando. Então, ou seja, laranja, chocolate, banana, iogurte, azeite, castanha, são alguns alimentos que podem ajudar. Mas sabe de uma coisa muito importante? Eu não teria tempo para falar sobre isso, mas é uma palestra que eu estou fazendo, que agora é sobre a família e as origens, ou na verdade as ordens da criação. A criação tem uma ordem, a criação tem um significado. Tudo o que existe, existe por um motivo específico. E o que acontece? Desde a década de 50, a década de 40, se eu não me engano, já um pouquinho mais antes, né? Você vai ver, vou voltar bem antes então, Revolução Industrial, século XVIII. Quando nós começamos as revoluções das máquinas, nós começamos as superproduções, nós começamos a indústria, o que vai acontecer? O alimento começa a ser produzido também em massa. A teoria do Weber de que nós não teremos condições de ter alimento para uma superpopulação foi quebrada. Por quê? Pelo advento da tecnologia, das máquinas. Mas aí, nós entramos na era do capitalismo. O capitalismo não está nem aí para a sua alimentação, ele não quer te alimentar, ele quer se alimentar. Meu Deus do céu, o tempo passou. E aí o que acontece? Ele quer se alimentar. E ele vai produzir coisas que vão gerar prazer, necessariamente não tem saúde nenhuma. E aí você vai ter os alimentos processados. Eu preciso que você entenda isso, porque aí se eu não falar o resto, você vai entender muita coisa. Quando nós começamos a comer alimentos processados, o nosso intestino não foi feito para digerir alimento processado. Porque alimento processado não é alimento. Alimento processado é para enganar, é para provocar sensações em você. O que é alimento processado? Só coisa ruim. Mortadela, mussarela, presunto, salsicha, hambúrguer. É só coisa ruim, gente. Iogurte, só coisa ruim. Na verdade, os laticínios também foram um problema, né? Porque nós somos o único ser adulto que toma leite. Não existe isso no mundo animal. Por isso que a maioria das pessoas vão ter tendência à intolerância à lactose. Você vai ver, mais de 90% dos orientais têm intolerância à lactose. Os negros têm, se eu não me engano, 80% deles têm intolerância à lactose. Os latinos, que somos nós, temos 60%, a maioria, 60% dos latinos têm intolerância à lactose. Então isso vai gerar o quê? Problemas. O seu intestino não vai funcionar. E nós descobrimos também através de estudos, né, da neurociência, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tem mais de 500 bilhões de neurônios. 500 bilhões, mentira, gente, 500 milhões de neurônios. Nosso cérebro tem 87 bilhões, fora as células da glia. Então o que acontece? O seu intestino também tem neurônio. O que isso vai implicar? Vai implicar que quando você der alimentos que não são naturais e não são ricos em vitaminas,
o seu intestino vai tentar expulsar, ou ele vai travar, ele não vai entender se aquilo é bom ou não. O que vai acontecer? O seu intestino para de funcionar, e aí você vai acumular dejetos no seu intestino, aí você vai ficar enfesado. Entendeu? Você entendeu a origem do termo? Sacou a origem do termo? E aí, vou falar um detalhe para você. As mulheres têm mais tendência a ficar enfesadas do que o homem. Agora você entendeu também. Não é verdade? Por que as mulheres são enfesadas? E aí o que acontece? O acúmulo de fezes parado. É verdade, eu já atendi mulheres que falaram que ficou 15 dias sem ir no banheiro. 15 dias sem ir no banheiro. Não é? Isso causa uma irritabilidade muito grande. É verdade. Né? Enfesou demais isso aí. E aí o que acontece? É verdade. O que acontece? Mulheres que não têm um bom funcionamento do intestino vai ter maior tendência à ansiedade e à depressão, assim como homens. E é por isso, e aí eu estou aqui, sabe gente, produzindo aqui uma mentalidade a partir dessa ideia. É por isso que para mim os adolescentes estão tendo também mais depressão. Por quê? Porque os adolescentes estão excessivamente excitados com a luz, né, do celular e do videogame, do computador, que gera uma estimulação excessiva para o cérebro, aumenta o nível de cortisol por si só a luz do celular, do computador e da televisão, e agora também eles comem mal. Se você der uma cenoura para o menino, vai estar dando veneno para ele. O menino não come cenoura, mas oferece lá o McDonald's, oferece o Burger King para você ver. E ele sai devorando tudo. Oferece para ele um suco de laranja com acerola, é veneno para ele. Credo, o que é isso aqui? Sem açúcar, então? Meu Deus do céu, é veneno mesmo. Ele tem certeza. E o que vai acontecer? Ele não absorve vitaminas. Logo, ele não consegue ter um processo imunológico saudável. E também a sua mente ficará adoecida. É por isso que a maioria dos adolescentes estão também entrando em depressão. Eles comem mal, assim como você e eu, nós estamos comendo mal. Nós estamos superalimentados, mas subnutridos. Eu já atendi vários clientes meus com depressões graves de fundo orgânico. Porque tinha um mau funcionamento intestinal, não dormia direito e tinha uma baixa principalmente de complexo B. O complexo B, quem tem baixa de vitamina B12, tem uma sensação igual a depressão. Você sente que você está morrendo, você sente que você não tem mais motivo para viver, e você começa a ter dores no corpo, você não tem energia, você não tem vontade de se levantar, e tudo isso motivado pela falta de vitaminas. Então isso é muito sério. Então olha só, é esse o resultado atual. E aí, eu quero só então fechar, ó, a química do pensamento negativo. Você vai ver, nós precisamos controlar o nosso pensamento, eu não vou poder falar sobre isso, mas eu quero ler para você rapidinho. Crer que algo vai dar errado e viver uma situação de estresse dispara um gatilho hormonal no cérebro. É como se o órgão percebesse que algo ruim está por vir e prepara-se o corpo mantendo em estado de hipervigilância. Afeta a glândula timo, responsável pela produção de células de defesa. Para se renovar, dependerá da serotonina, um neurotransmissor produzido pelo cérebro, responsável pela felicidade, bem-estar e pensamento positivo. O pensamento negativo também pode começar com distúrbios da glândula adrenal, que é responsável pela produção de noradrenalina. Essa pode, por sua vez, responde pelo comportamento antecipatória, que também pode ser controlada além do cortisol, o hormônio da ansiedade. Então, olha só, risco à saúde. O pessimista tem um sistema imunológico enfraquecido, ou seja, vai adoecer mais. Mais chance de desenvolver problemas gástricos, dores musculares, arritmia e taquicardia. Tá vendo? Se você é negativo, começa a pensar positivo agora. Costuma estar associado à depressão e ansiedade, conseguem supervalorizar e até manter um quadro de dor crônica. A dor crônica está ligada também ao modo de pensar. Como que isso aparece no cristianismo? A oração. Tem gente que está fazendo oração, mas não é, é lamentação. Ele só lê lamentação de Jeremias. Olha a oração do irmão. Senhor, eu vi no Facebook que o fulano está viajando lá para Paris. Eu nunca saí de São João del Rei, Jesus. O que está acontecendo comigo, pai? Por que minha vida não vai para frente? O pastor trocou de carro, está com a nave espacial. Eu estou andando a pé até hoje, eu não consegui comprar um Fusca, Jesus. Fulano casou, eu estou aqui encalhado, Deus. Oh, Jesus, por que nada dá certo para mim? Irmão, depois que você terminar um negócio desse, você está deprimido, você quer se matar, quer colocar a mão no pescoço.
não, mas eu tirei uma carga. Não, mas foi energia que ficou ali. Entendeu? Porque você gastou energia danada, você está desmoronado, tem que chorar, soltar catarro pelo nariz. Aí está desgastado, suou até, porque chorou demais, não tem mais água. Ele está sem água. Mas, meu Deus do céu. Eu falei, os irmãos não lê salmos. Olha só como o salmo ensina a gente a orar. O salmista fala assim: Senhor, aquele que sentava comigo na minha mesa e metia a mão no prato me traiu. Aquele que eu mais amava me traiu. Eu não tenho problema do meu inimigo me trair, mas o meu amigo, a pessoa que mais eu gostava, me trair, isso me dói, Senhor. Mas todavia, o Senhor nunca me abandonará. Olha isso, é oração, irmão. Tá vendo como você ficou alegre? Você vê como isso te dá um up. Por quê? É isso. Esse tipo de oração é um pensamento negativista. Não, eu tenho que apresentar o problema, mas reconhecer que Deus é maior do que os meus problemas. Senhor, meu casamento está difícil. Eu não sei o que está acontecendo com meu marido. Ele não quer deixar eu colocar a mão no telefone. Hoje Jesus está falando. Então, Senhor, mas aí o que acontece? Eu estou me sentindo triste, sozinha, Jesus. E eu não sei o que fazer. Eu quero convencer ele na fala. Eu quero falar na cabeça dele para ver se ele muda. Vai falando, Jesus. Mas ele não muda, Jesus. E eu vou divorciar. Não, Senhor. Deixa eu lembrar que o Senhor fez o mundo. O Senhor me fez. O Senhor criou tudo. Inclusive a família. O Senhor é o Deus da família. Senhor, salva minha família. O Senhor tem poder para salvar minha família. Transforma minha família, Senhor. Transforma o meu casamento, Senhor. O Senhor tem poder. Senhor, me auxilia pessoas que podem me ajudar, que podem me auxiliar. Não pessoas que vão querer falar: ei, irmão, chuta o balde mesmo. Não, não tem isso não, eu quero não sei o quê. Não, eu quero pessoas sábias. Porque a Bíblia fala que a multidão de conselheiros, a sabedoria. Você vê, tudo muda quando a sua mente muda. Vamos falar o tempo aí, irmão. Se acabou, você não fala para vocês. Aí o que acontece? Os problemas das emoções, a somatização começa a vir. E aí o que acontece? O que fazer? Olha, ou você vai ficar passivo diante da situação, que é, ou seja, pensando no desejo dos outros. Aí eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu não quero entristecer o irmão. Eu não quero deixar fulano com raiva. Eu não quero discutir. É porque eu não quero que o fulano fique pensando tal coisa. Aí você fica passivo diante de tudo. E beleza, você não deixa ninguém com raiva, mas você começa a morrer do coração por dentro. Você não fala nada, mas começa a morrer por dentro. E aí, o outro oposto, você vai ser agressivo. Não, se eu tiver que falar, eu falo na cara. Aqui, ó, irmão, eu sou verdadeiro. Não, você é sem educação. Porque se Jesus falar na sua cara tudo que você precisa ouvir, você morre. É verdade, não sei você. Não é hipérbole, não, é verdade. Se Jesus, olha só, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Se Jesus se mostrar na sua glória, você morre. Porque, olha só, no Monte da Transfiguração, quando Jesus mostra um pouco da sua glória, Pedro fala assim: Senhor, não, nós vamos perecer, meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Porque quando você vê a glória do Senhor, ninguém pode ver a glória de Deus. Porque a glória dele é excelsa. Nós não temos capacidade, não há em nós a capacidade de conter a contemplação do Deus Altíssimo. Por quê? É o que Moisés pede: Senhor, deixa eu te ver. Ele fala: só de costa, porque quem me vê nunca sobrevive. Por quê? Porque Ele é a própria vida, Ele transcende a vida, Ele é uma força que não temos como conter em nós. Isso é fantástico, né, irmão? Meu Deus do céu, eu fico contente com esse negócio, eu gosto desse negócio. E aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva, tem pessoas que acham que falar tudo na cara do outro, beleza, o seu coração fica livre, mas você matou um tanto de gente. Porque, se você for em primeira carta de João vai falar assim: vocês são assassinos. Por quê? Porque você fala mal do seu irmão. Aquele que fala mal do seu irmão, você vê como ele aumenta o grau de responsabilidade pessoal? Aquele que fala mal do seu irmão é assassino. E a Bíblia fala nos 10 mandamentos: olha, o assassino está condenado, é pecado. O assassino não vai entrar no reino dos céus. Ele está escrito em Coríntios, está escrito em Romanos, está escrito em Apocalipse. E aí nós começamos a entender que não tem como viver na passividade ou na agressividade.
Porque os dois, nós tenderemos a nos autodestruir. Qual é a saída? A assertividade. A assertividade, eu vou dar uma explanação rápida para você. É falar o que você precisa falar sem engolir sapo ou sem ser grosseiro com o outro. Você quer um exemplo disso? Um exemplo básico. Você vai na padaria. Aí você chega lá e você pede uma coxinha. Quem gosta de coxinha? Quem não gosta de coxinha? Pra você é estranho, irmão. Meu Deus. Você não gosta? Meu Deus, tô brincando. Você já viu que eu gosto de coxinha? Eu gosto de tudo, né? Porque é barriga missionária. Vídeo é tudo. Eu não E aí o que acontece? Você chegou lá na padaria, pediu a coxinha, aí você dá aquela mordida na coxinha. Quando você morde a coxinha, sai aquele pedaço de cabelo, caprichado. Tá vendo? Você não viu, mas você imaginou o negócio. Aí sai aquele... Olha, eu já atendi esses dois tipos de pessoa. Pessoa que tira o cabelo escondidinho assim e come de novo. Verdade. Ó, você não vai levantar a mão se você faz isso, não. Precisa. Isso é sobre aprendizado. É verdade. Você só irá fazer o que você aprendeu. Se a sua mãe falar assim, olha, não faz passar vergonha não. Nós vamos na casa do fulano, se tiver alguma coisa, você não pode reclamar não. Você aprende isso aonde? Em casa. Tem pessoas que aprenderam isso, e é verdade, isso é tão sério, que as pessoas, eu já atendi uma moça, que ela falou que uma vez ela comeu uma coxinha estragada para ela não reclamar. Olha só para você ver, está vendo? Isso já é um adoecimento, isso não é mais engraçado, isso é um adoecimento. O que significa? Essa pessoa vai se submeter a tudo, inclusive a violência. Você vê como isso é grave? Isso é uma passividade extrema diante da vida. Logo, ela só vai encontrar pessoas que violentem ela. Assim como eu encontrei pessoas também, já atendi pessoas, que se você olhar assim, ó, de canto para ele, sai no braço para cima de você. Você pode ser traficante, você pode ter arma na mão, a pessoa vai para cima de você. Ou seja, isso também é um transtorno. É o transtorno disruptivo de humor. Pessoas que são impulsivas. Se você falar uma coisa que ela não gosta, ela vai para a violência extrema. Os dois são adoecimentos. A assertividade é falar assim, olha, exemplo, então, o exemplo da padaria. Ô moço, por favor, aqui ó, a coxinha está com um pedaço de cabelo. Você pode decidir então, exemplo, olha, eu não quero mais comer, você poderia devolver o meu dinheiro? Situação 1. Ou situação 2, você poderia trocar essa coxinha para mim? Isso é assertividade, pronto. A pessoa agressiva ia falar o quê? Nossa, essa coisa aqui, esse lixo, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer não sei o quê, nunca mais vocês vão vender nada nessa cidade. Entendeu? É a pessoa agressiva vai fazer isso. Mas o assertivo não vai fazer isso. Olha, ou você troca, ou você ressarce o dinheiro. E aí, eu não vai ter tempo de passar um vídeo para você. Eu vou passar o vídeo só para terminar, pode ser, irmão? Pode? Meu Deus do céu. Só passar o vídeo, bastante. Gente, ó, se você me convidar para a igreja, eu não vou passar esse vídeo, tá bom? Mas eu quis trazer isso porque acontece uma coisa muito interessante. É que eu falei, eu tenho hoje 32 anos, né? Uma criança ainda, né? E dentro desses 32 anos, o que eu ouvi sobre o cristão é mais ou menos o Joseph Klimber. O cristão é o Joseph Klimber. Acontece não sei o que com ele, não, irmão, fica forte em Cristo Jesus. Aí tipo, você supera. Porque Jesus está comigo. O seu filho morreu, não, irmão, mas Jesus está com você. Um dia você o verá. Aí você tem um câncer, não, irmão, não desanima, Jesus Ou seja, é quase o Joseph Klimber. Não é? O cristão é motivado a ser um Joseph Klimber. Ou seja, você não lamenta, você segue a sua vida vitoriosa em Cristo Jesus. Tipo, você não desanima por nada, você não se frustra por nada. E qual que é o problema? O problema é que você encontra uma pessoa desse jeito. Aqueles irmãos que tem umas histórias assim, que você senta e chora, e o irmão fala, não, irmão, mas eu estou com Jesus. E Jesus me fortaleceu. Você fica com medo, mas gente, eu sou uma porcaria, eu não presto. Eu estou desanimado em Jesus porque minha unha está encravada.
o irmão furou o olho, perdeu a orelha, a perna quebrou, o filho morreu, o outro suicidou, o outro matou não sei quem, e parece que você tem que ficar forte. Você tem que ficar altamente bem. Isso é uma regra do cristianismo. Se você fica mal, você não crê. Você já sentiu isso alguma vez ou eu estou viajando na maionese? E aí o que acontece? Tem um orgulho disfarçado por trás disso. Paulo fala em Romanos 12:3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O nosso maior problema, e aí eu falo agora diretamente para os líderes para terminar, para fechar. E perdão, eu vou ter passagem agora. Qual que é a questão? Os líderes eles ouvem todo mundo. Ele ouve o problema de todo mundo. Ele ouve as dificuldades de todo mundo. Mas para quem ele conta as dele? Para quem ele chora? Para quem ele mostra o seu momento de fraqueza? E aí, o pastor vai falar assim, não, é porque eu não tenho ninguém. Não é verdade. No fundo, há uma sensação de que você é maior e que você não pode demonstrar fraqueza. E isso por si só é um pecado. Por quê? É o pecado do orgulho, é o pecado que levou Lúcifer à queda. O orgulho. É você querer ser o que somente Deus pode ser. Só Deus pode ser imune à dor e o sofrimento deste mundo. Você e eu ainda sofremos. Chegará um dia em que não haverá mais choro, em que toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. Mas neste momento nós choramos. Neste momento nós seguimos o que Cristo diz em João: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo não é Joseph Glimber. Esse bom ânimo é, o que está escrito em Tiago 5, que eu gosto muito: chora com os que choram, irmão. Se alegra com os que se alegram. Se você tem cântico, cante. Mas se você tem oração, ore. Mas se você tem lágrimas, chore. Jesus nos chama a uma coerência da vida emocional e psíquica. Isso daqui não é fé. O que o Joseph está fazendo não é fé. É um tipo de alienação da vida. É meio o livro de Poliana. Você já viu o livro de Poliana? Poliana, menina. Acontece a tragédia com ela e ela, tipo assim, ela consegue ver a parte boa do negócio. Ela nem sofre, não. Você vai ver, Jesus sofre, mas ele se fortalece na esperança do porvir. Ele se fortalece numa fé de que o Senhor, soberano, Deus e Pai, irá cuidar de todas as coisas, e que se aqui não tiver jeito, na glória e na eternidade haverá uma resposta. Então, que você hoje, líder, né, eu sei que isso é muito difícil, abandone o orgulho disfarçado de uma certa impotência ou medo de julgamento, ou até mesmo, eu sou pesado demais para algumas pessoas. Então procure as pessoas certas, sabe por quê? Todos nós precisaremos falar. Quem não fala vai adoecer. Quem não expressa vai estressar e vai adoecer. E aí nós vamos ver casos como nós vimos. Pastores que estão pregando, estão falando, estão ensinando, e aí de repente aparece a notícia: olha, o pastor se matou. Como, gente? O pastor estava aqui falando, ensinando. Por quê? Ele, aparentemente, para todo mundo ele está bem, mas por dentro ele não está bem e ele não fala com ninguém. E você vai ver, essa motivação de não falar com ninguém não está motivada na fé em Deus. Não, eu falo com o Senhor. Não, isso é mentira. Você está sendo orgulhoso, porque o seu problema é do tamanho do problema de todo mundo, é resolvível. E em Cristo Jesus tudo tem solução. Amém? Deus abençoe sua vida, irmão. Obrigado pela sua atenção. Vou deixar aqui